Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, quero ler com você a partir do versículo 3. Evangelho de Mateus capítulo 1, a partir do versículo 3. Semana passada nós começamos a orar pedindo a Deus saúde para a nossa alma, saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa mente. Não adianta nada você ter trabalho e não ter saúde, você ter escola, faculdade e não ter saúde, ter ministério e não ter saúde, ter família e não ter saúde. Precisamos de saúde para administrar aquilo que temos, aquilo que Deus tem dado para nós, amém? E a gente vai continuar orando hoje e pelo menos semana que vem também. Se Deus mandar a gente continua. Mas Deus já falou comigo para orarmos hoje e semana que vem também estaremos orando, clamando a Deus por saúde, amém? Mateus capítulo 1, versículo 3 diz assim: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazon. Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja a mãe foi Batseba, viúva de Urias. Só até aí. Parece meio engraçado, né, a gente tirar mensagens de genealogia. Parece que não tem o que tirar, né, da genealogia. Por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu preguei aqui na igreja e eu fiz a comparação da genealogia de Cristo, que está aqui em Mateus 1, com o que Lucas escreve. Porque alguns nomes são diferentes, né? E aí parece que um está errado. Depois você pode procurar no YouTube essa mensagem, mas eu explico o porquê, né? Um pega de José para trás, o outro pega de Maria para trás. E aí por conta disso nós temos nomes diferentes, mas ao mesmo tempo nós temos uma confirmação, né? Sendo de Maria ou sendo de José, tudo aquilo que foi prometido e falado acerca de Jesus se cumpre. Mas isso foi mensagem para um outro dia. Também já preguei aqui, não só eu, mas acredito que outros pastores também já pregaram aqui sobre Jabes, né? A oração de Jabes está no meio de uma genealogia também, né? Você vai vendo a Bíblia escrevendo fulano gerando ciclano, que gerando Beltrano, e de repente aparece Jabes, e aí vem ali num versículo resumo da história desse homem, e que é de grande ensinamento para a nossa vida, de aplicação prática poderosíssima para a nossa vida. E aqui, lendo essa genealogia, o Espírito Santo me fez saltar uma revelação. Se você for parar para analisar esses 3 versículos que a gente leu, a Bíblia nos mostra aqui uma relação de homens. Por exemplo, Judá, Pérez, Zerá, né? A Bíblia vai mostrando homens que foram gerados. Só que no meio dessa relação de homens, a Bíblia nos mostra 4 mulheres. E isso aqui me chamou a atenção, porque normalmente o nome das mulheres não entrava nas genealogias. Normalmente nas genealogias, né, o que víamos era Manuel gerou Samuel, que gerou João Vitor, e assim vai, né? O avô gerou o filho, o pai que gerou o filho, né? Normalmente era assim. Mas em alguns momentos Deus, para chamar a nossa atenção, faz uma coisa diferente, porque a Bíblia, ela foi revelada e inspirada. Não existe nada na Bíblia à toa, nada. Não existe nada na Bíblia lançado ao acaso. Tudo tem uma aplicação prática. Nós é que não conseguimos dar uma aplicação prática imediata porque nós não temos ainda a revelação.
O fato é que nesses versículos aqui me chamou a atenção a presença dessas 4 mulheres. A Bíblia nos mostra a presença, por exemplo, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja a mãe foi Tamar, a primeira mulher. Aí, mais na frente, a Bíblia nos mostra, Salmão gerou Boaz, cuja a mãe foi Raabe. Aí depois, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba. Então a Bíblia nos mostra aqui o nome de Tamar, a Bíblia nos mostra o nome de Raabe, o nome de Ruth e o nome de Batseba. Falei, poxa, que interessante. E aí o Espírito Santo foi e ministrou ao meu coração para relembrar a história de cada uma delas. E é isso que nós vamos fazer aqui rapidamente. A primeira citada aqui é Tamar. E para você conhecer a história de Tamar, você precisa ler o capítulo 38 do livro do Gênesis. É um capítulo, inclusive, meio... Eu não sei se falar que o capítulo é esquisito, é certo, né? Mas parece que é um capítulo que ele está meio fora de contexto, porque esse capítulo vem logo depois do início da história de José. A Bíblia vem e mostra a história de José, o sonho de José, de que sua família toda se inclinaria diante dele, que não sei o quê, papapá. E aí nós temos já a questão da inveja dos seus irmãos, José sendo lançado na cisterna, e depois sendo vendido por uma caravana que estava indo para o Egito, para um comércio de escravos e tal. E aí você vira a página, você chega no capítulo 38, e o capítulo 38 não fala nada sobre José. É de fato um parêntese, né? Você vai para o capítulo 38, o capítulo 38 nos mostra a história de Judá. Aí a gente vai ler aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia aí em Gênesis 38, porque é autoexplicativo. Eu podia ficar explicando, mas vamos fazer o exercício da leitura. Acho que inclusive a gente vai ter maior poder de síntese. Gênesis capítulo 38, verso 1 diz assim: por essa época Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Irá. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela, teve relações com a mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho, que ele chamou de Ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho, que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz ao terceiro filho, e o chamou de Selá. Então, Judá, ele se muda para essa terra de Adulão, e ele tem 3 filhos com essa cananita. Ele tem então Onã, e ele tem também Selá. São 3 filhos que ele tem. Aí vamos seguir aqui na leitura, verso 6. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor. Repita comigo: perverso aos olhos do Senhor. É o que a Bíblia fala acerca de é o que a Bíblia fala acerca do filho mais velho de Judá. Por isso o Senhor lhe tirou a vida. Por que Deus tirou a vida de Porque ele era perverso aos olhos do Senhor. Então Judá disse a Onã, irmão de case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Escute, existia uma lei, tá? Nós estamos falando de um outro contexto, estamos falando de uma outra cultura. A lei era a seguinte, vamos tentar exemplificar. Você é mais velho que o Lucas, né? Então imaginemos, né? Lucas não é casado, e João Vitor é casado com a Josi, mas aí João Vitor morre e a Josi fica viúva, e ela não tem filhos.
para que a Josi não fosse facilmente explorada pela sociedade. E, irmãos, nós estamos falando de algo tão sério, que esses dias eu estava lendo, há poucos anos atrás ainda, no Oriente, na Índia e tal, existia uma sentença para a viúva, que quando o marido morria, e ela não tinha filhos, ela tinha que ser amarrada ao marido morto, e lançada na cova junto com ele, porque a viúva sem filho não tem valor algum. E quando a gente está falando, né, lá de trás, quando a gente está falando do Gênesis, quando a gente está falando dos dias dos patriarcas, aí então é que a viúva, sabe, não tinha valor. Irmãos, quando a gente vai lá para frente, para o Novo Testamento, na multiplicação dos pães e dos peixes, vocês já ouviram diversas vezes, a gente falando aqui do altar, né, a Bíblia diz que o Senhor multiplicou pães e peixes e alimentou 5.000 homens, porque mulheres e crianças não eram nem contadas, não fazia a menor diferença, se elas estavam ali ou se elas não estavam. Então existia uma cultura totalmente desfavorável à mulher, principalmente se ela fosse uma viúva. Então, para que ela não fosse lançada, né, à sociedade como um bicho, como um animal, tinha uma proteção, uma lei que era a lei em que o irmão mais novo se casava com a viúva. Então, dentro dessa novelinha que a gente criou aqui, o João Vitor morre, a Josi, coitada, vai tomar um susto, que ela está entrando agora, não está entendendo nada que a gente está falando, né? Mas a Josi ficou viúva, então Lucas teria que assumir a viuvez da Josi. E aí, tendo um filho, o filho não seria do Lucas, seria do João Vitor. Levaria o nome do João Vitor, herdaria os bens do João Vitor. Vocês estão entendendo o que eu estou ministrando aqui? Digam amém. Então era mais ou menos, meio confuso, né? Mas era mais ou menos isso que acontecia. Então, morre, e aí, lembra, eu te pedi para repetir, morre por quê, irmãos? Porque ele era perverso. Culpa dele, né? Morre. Aí a gente segue aqui no texto. Então Judá disse a Onã, irmão de case-se com Tamar, como é exigido, para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para o seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão. Deu para entender? Não precisa explicar muito isso não, né, irmão? Deu para entender, né? Tem um nome mais chique, né? Não sei se é mais chique, mas pelo menos eu vejo pessoas sérias falando, que é o tal do coito interrompido, é isso? Né? Não é tão chique, não? Ou é chique? Não sei, mas eu já vi médico falando isso, né? Como sendo um método anticoncepcional, né? Eu não sei se é exatamente isso. O fato é que ele não queria ter filho, mas se casou, né? Ele se casou para dar filho para Tamar, para dar prosseguimento à descendência de Esse foi o intuito do casamento, esse foi o objetivo do casamento. Mas não, ele se casou e aquilo que era para ele fazer, ele não fazia. Se divertia, que não sei o quê, papapá. Mas multiplicar e dar um filho para sua esposa, não, isso ele não queria. E olha só o que diz o texto. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, e por isso também tirou a vida de Onã. Então, Onã também morre. E por que ele morre? Ele morre porque o Senhor tira a vida dele, lógico. E por que o Senhor tira a vida dele? Porque ele é visto pelo Senhor como maldoso. O Senhor considerou maldade a sua atitude. Então, morre porque era perverso, e Onã morre porque era maldoso, certo? Aí eu pergunto a você, qual é a culpa de Tamar nessa história? Ela não tem culpa nenhuma. Nós estamos falando de uma mulher que foi escolhida, porque também os casamentos eram assim, arranjados, uma mulher que foi escolhida por Judá
e que viveu a tristeza de casar com um homem perverso. Esse homem morre, e aí ela fica totalmente desprotegida, viúva sem filho. Aí então Judá vai e entrega o seu segundo filho, Onã, e ele faz o que é maldoso aos olhos do Senhor. Ele brinca com os sentimentos de Tamar, ele se diverte com Tamar, ele sabe, é o machão, que não sei o quê, mas o compromisso mesmo, a gente está falando de filhos, queridos, mas eu podia abrir um parênteses e pregar aqui 1 hora só falando sobre homens que gostam muito de receber, mas não querem dar. Eu poderia abrir um parênteses e falar sobre egoísmo. Os irmãos não podem avaliar a quantidade de pessoas que nos procuram, procura a pastora Denise e tal, para que a gente aconselhe mulheres, sabe, que são apaixonadas, e que são apaixonadas por homens que não querem nada. Homens que não honram, homens que não respeitam, homens que não tratam bem, homens que não amam. Sabe, às vezes eu falo, olha, não tenho idade para isso, mas se eu fosse seu pai, eu falo para algumas irmãs, mas ainda bem que eu não sou seu pai, eu sou pastor. Então eu, como pastor, na qualidade de pastor, eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor, para que Ele faça a vontade dele. Ah, pastor, mas o senhor não acredita que Deus pode reverter essa situação? Pode, Deus pode tudo. Mas às vezes são 10 anos sendo traída, são 20 anos apanhando, são 30 anos com um cara tendo 2 famílias fora de casa. Mas a gente ora. Nós vamos orar. Você não chegou no seu limite ainda? Você ainda crê? Então nós vamos orar. E em algumas situações, sabe, com a vontade de pegar e ligar para a polícia. Não, mas nós vamos orar. Vamos orar. Eu não vou, sabe, a não ser que o Espírito Santo revele e diga para mim, não ore, que aí eu paro de orar na hora. Mas se Deus não fala, não, vamos orar, eu vou batalhar pela tua causa junto. Mas aqui dentro eu confesso que, meu pai, a vontade de sacudir essa irmã e dizer, irmã, você é nova ainda, irmã. Levanta a sua cabeça, se respeite, se dê o respeito. Eu estava ouvindo, sabe, uma pastora falando, né, dizendo que tem gente que às vezes procura ela e lendo a Bíblia, diz assim, mas Deus é machista. Pô, não é possível que você pense que Deus é machista. Que quando você lê a Bíblia, e principalmente quando você vê a manifestação, o ápice da manifestação de Deus na terra, através de Jesus Cristo, você vê claramente que se tem uma coisa que Deus não é machista. O homem é que se aproveita disso, né? E aí eu estou falando também desse julgo desigual da mulher para com o homem, mas às vezes também acontece o contrário, tá? Homens apaixonados e a mulher não quer nada, a mulher está traindo, está fazendo, acontecendo, pastora, Deus libertar ela. A gente ora, mas tem hora que, meu irmão, se você não quiser, se a pessoa não quiser, às vezes eu estou pregando, eu nem sei porquê, mas Deus vai colocando a palavra na minha boca, e tem um camarada aqui assim, está precisando ouvir. Você está precisando se converter, você precisa aceitar a libertação. Você se acha o bonzão, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você vê aqui, ó, perverso, morreu. Onã, maldoso, morreu. Fui eu que matei não, irmão, foi o Senhor, a Bíblia está dizendo aqui, ó. Porque tem uma hora que tem gente que acha que pode brincar com Deus. Você está brincando com mulher de Deus, está brincando com Deus. Você, mulher, está brincando com o homem de Deus, está brincando com Deus, e com Deus não se brinca. Mas deixa eu voltar para a mensagem, que isso não tinha nada a ver. Vamos seguir aqui. O fato é, Deus também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora Tamar, volte para a casa de seus pais e permaneça viúva, até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Sabe, irmão, até aqui parece lindo a atitude de Judá. Poxa, ele deu aí morreu, aí ele foi e deu Onã, aí Onã morreu, aí ele diz assim, olha, eu vou te dar Selá também, só que Selá ainda é muito novo, então vista-se da sua viuvez, vai para a casa dos seus pais e espere lá, porque quando ele tiver idade, eu vou dar ele para você também. Mas olha o que está escrito aqui entre parênteses. Está escrito assim, na verdade, porque a Bíblia entrega, sabe, irmãos? Tem gente que acha que eu sou caguete. Tem gente, pastor, mó dedo duro, o pastor está entregando. Quem está entregando aqui é a Bíblia, ó. A Bíblia entrega o coração de Judá. Na verdade, Judá
disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus 2 irmãos. Ou seja, na cabeça de Judá, a culpa é de quem, irmãos? A culpa é da mulher. Que mulher é essa que está matando meus filhos? E aí, eu vou acrescentar aqui mais uma palavra, porque tem gente que não consegue olhar para o próprio umbigo e acha que o problema é sempre dos outros, nunca dele. Tem gente que diz, meu Deus, esse vizinho é muito chato. Tu que é chato. Agora gente que vem aqui, pastor, ora por mim, porque o meu patrão é endemoniado. Por quê? Porque eu cheguei 2 minutos atrasado e ele brigou comigo. Ele está certo, você que está errado. Eu não vou dizer que endemoniado é você, porque é heresia, mas vem meio que na ponta da língua. Mas tem gente que dá, sempre a culpa é dos outros, sempre a culpa é dos outros. Gente espaçosa, sabe? Aqui na comunidade, entre irmãos, tem um espaçoso que diz, a culpa é dos outros, a culpa é dos outros. Gente que não cede. A gente pincelou aqui um pouquinho sobre casamento. O segredo do sucesso de um casamento é cessão. Quer ter um casamento abençoado? Aprenda a ceder. Não queira ser o dono da verdade, só o que você gosta o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não, eu acho que você não pode ser omisso. Você não pode também anular suas vontades. Mas o segredo é a cessão. Uma vez eu ouvi falar que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E se os dois têm esse pensamento, não tem erro. Eu quero fazer a Denise feliz, a Denise quer me fazer feliz, pronto, acabou. Concordamos, fechamos. Mas não, tem casamento que não tem sessão, o cara é arrogante, a mulher é arrogante, é o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero. Você vê, sabe que antes do cara começar a namorar, ou então de repente até no namoro ainda tinha, sabe, aquele teatro e tal, aí o camarada feliz e tal, meu Deus do céu, casou, pô. Tu olha para o cara e fala, meu Deus do céu, o cara era feliz, o cara era comunicativo, o que essa mulher está fazendo com esse cara? É uma opressão, irmão. Casamento não pode ser lugar de opressão, não. Tem gente que casa que, meu Deus do céu, parece que foi para a prisão. Não. Porque não tem sessão, porque não tem harmonia, porque não tem compaixão, não tem empatia, não é essa palavra que está na moda? Empatia. O que é empatia, pastor? Empatia é você se colocar no lugar do outro. E você entender, sabe, o que o outro precisa naquele momento. Eu e meus filhos, a gente está aí já há 2 semanas, uma frase que a Denise mais tem falado esses dias, pode me ajudar? Outro dia eu vi o Jonathan, Denise, Jonathan, ele, já sei, pode me ajudar? Porque ela não está podendo levantar o braço e tal, não pode pegar algumas coisas, e não sei o quê, então ela fica meio dependente, tive que pegar as coisas que estavam no alto, botar tudo para baixo, micro-ondas, essas coisas, tudo para baixo, para ela poder e tal. E 2 semanas, gente, meu Deus, Senhor, cura logo ela, Senhor. Só que se a gente tiver só um cadinho de empatia, e eu nem precisei falar isso para eles, porque... Irmão, só não enxerga quem não quer ver, não é? Não enxerga quem é cego, não, quem não quer ver. 2 semanas, eu sou casado há 21 anos, mas a surra é muito grande. São 21 anos, muitos meses, várias semanas que eu fico, pode me ajudar, pode me ajudar, pode me ajudar, pode me ajudar. 2 semanas. A gente não chegou nem no chulé, irmão. Mas não posso, não aguento mais. Tudo bem, para quem não está acostumado, de vez em quando dá um grito, né? O grito ainda vale, mas a gente vai, né? Teve um dia desse, sabe, que eu fiz uma comida para ela e tal, não sei o quê. Aí ela diz que eu gosto de aparecer e tal. Eu não gosto de aparecer, eu gosto de compartilhar a vitória. É diferente. Aí ela diz assim, quando dá errado tu não posta, porque eu não quero compartilhar a derrota. Eu quero compartilhar a vida, vitória. E eu fiz, esses dias, um filé mignon, molho madeira com arroz da Piamontese. E eu fui, postei, tirei uma foto, que não sei o quê, papapá.
Aí teve não sei se foi irmão, agora, sério mesmo, não lembro e tal, mas falou, poxa, pediu na Parmê. Parmê nem entrega lá em casa, irmão. Pediu na Parmê. Não, eu fiz. Eu me dediquei para fazer. Quem está ouvindo Deus aí nessa noite, diga amém. Está do lado da tua esposa aí? Quem está do lado da tua esposa aí? Eu ia mandar tu falar alguma coisa para ela, mas pensa você e fala você. Que é capaz dela falar, porque o pastor está mandando. Porque tem umas irmãs também que, meu Deus do céu, né? O cara faz, tá frio. Pô, mas o cara já fez, já eu fui um passo. Tá cru por dentro. Não, deixa ele errar um pouquinho, uma hora ele acerta. Mas deixa eu voltar para o texto aqui, meu pai. Fato é que Judá decidiu se livrar do problema. Ele falou assim, se vista da tua viuvez e mete pé, você dá azar. Ah, então é assim? É assim? A Bíblia nos mostra que essa história tem um desdobramento. Vamos ler. Eu acho que a gente lendo, a gente realmente resume e a gente acaba sendo mais objetivo. Verso 14. Tamar sabia que Selá já era adulto, ou seja, vamos lá, só para você entender, Judá manda Tamar se vestir da sua viuvez e ir para a casa de seus pais, e Tamar obedece. E a ideia é a seguinte, fica lá até Selá ficar adulto, quando Selá ficar adulto eu vou te procurar e aí vocês se casam. Porque se o meu primeiro filho não te deu filho, o segundo tinha que te dar. Se o segundo não te deu, o terceiro vai ter que te dar. E aí, vamos lá, Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso ela trocou as suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho de Timná. Eu quero te perguntar uma coisa. Há algum momento aqui a Bíblia está dizendo que ela se vestiu de prostituta, irmão? O que a Bíblia está dizendo é que ela tira a roupa da viuvez dela, bota uma roupa qualquer e ela coloca um véu para se disfarçar. Ou seja, ela não quer que a reconheça, porque todo mundo via o rosto dela com a roupa de viuvez. Se ela tirou a roupa de viuvez, faz parte assim, eu não quero que saibam que eu não estou mais vestida de viúva. Então, para que não saibam disso, eu vou colocar um véu sobre o meu rosto. E ela vai para uma fonte, ela está ali sentada na fonte. Só que aí, coincidentemente, Judá vem subindo e passa pela fonte. O verso seguinte diz assim, Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta. Quem pensou foi ele. Ele que pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era a sua própria nora, disse, quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-me comigo? Perguntou Tamar. Olha para mim, escute. Aí alguém pode dizer assim, poxa, ela podia se identificar. Tá maluco? Ô meu sogro, tá maluco? Sou eu. Só que pensa numa mulher sendo injustiçada. E nós estamos falando de uma cultura totalmente diferente. Nós estamos falando de uma cultura que era normal o filho morrer e o outro filho se deitar. Né? Você estava ali fora, Josi, mas eu fiz um teatrinho aqui e eu confesso que eu fiquei sem jeito de fazer o teatrinho. Porque é tão surreal para a gente pensar, se o João Vitor morreu, o Lucas, é tão surreal. Mas para eles era natural. E assim como era natural essa situação, para Tamar, que está sendo cantada por um homem, diante da sua viuvez, sendo largada uma vez, sendo largada outra vez, sendo largada pelo sogro, diante daquela, era uma oportunidade. E ela diz assim, quanto você vai me pagar? Vamos seguir aqui. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. E ela diz assim, mas o que me dá como garantia
de que me mandará um cabrito? Porque ele está dizendo assim, não, a gente primeiro vai ter relação e depois eu te mando um cabrito. Aí ela também não é boba, né? Eu quero uma garantia. Aí ele pergunta, que tipo de garantia você quer? E ela disse, deixe comigo então seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Eu já preguei sobre isso. Também talvez você encontre isso aí no YouTube, né? Deixa isso comigo. Judá entregou os objetos, depois teve relação com Tamar, e ela engravidou. Judá foi embora, irmãos. Quero nem saber, porque é uma prostituta. A Bíblia diz que ela volta para casa e ela troca a roupa, ela volta a se vestir como viúva. E também ela não tinha certeza que tinha engravidado não, irmãos. A Bíblia está falando porque a Bíblia já conhece o resultado, já sabe o que vai acontecer lá na frente. O fato é que ela volta para casa, e aí depois de alguns meses, o que acontece? A barriga cresce. A barriga cresce. E aí as pessoas começam a falar, ué, o que houve aí, gente? Olha que absurdo. Eles começam a dizer assim, está vendo, ela engravidou, mas ela não era a nora de Judá? Ex-esposa de Er, ex-esposa de Onã, estava viúva, ela engravidou. Aí eles vão falar para Judá, a tua nora engravidou. E ele, que estava guardando Selá, porque achava que o problema, quem matava os homens era ela, ele que estava guardando Selá, ele agora, quer dizer que ela engravidou, e eu estava pensando em dar meu filho para ela, hein? Faz o seguinte, bota ela para fora da casa e mata ela. Taca fogo nela. Fuzila ela. Explode ela. Acabou meu problema. Eu não tenho mais problema. Só que lembra que ela diz assim, eu preciso de uma garantia de que o Senhor vai me mandar o cabrito. Aí ele diz, o que você quer? Ela diz assim, eu quero o seu lenço pessoal, quero a sua corda, quero o seu cajado. Você sabe que ele manda o cabrito? Ele manda. Só que quando ele chega lá, que o mensageiro dele chega lá com um cabrito e pergunta assim, não, é porque o meu senhor mandou trazer um cabrito aqui para uma prostituta. As pessoas, não tem prostituta aqui. Não, tem uma prostituta aqui sim. Ele mandou trazer aqui para uma prostituta. Não tem prostituta aqui, aqui só tem menina direito. Ué, não tem prostituta aqui? E aí volta com o cabrito, porque não acha ela. Porque de fato ela não era uma prostituta. Ela era uma viúva. Bota ela para fora de casa, mata ela, que não sei o quê. Ela diz assim, só quer matar, mata. Eu só quero que vocês se lembrem de uma coisa, saibam de uma coisa aqui, Eu estou grávida do homem que é dono disso aqui, mas eu queria ver a cara de Judá. Eu não só queria ver a cara de Judá, como eu gostaria, alguém vai dizer, o senhor é perverso, eu gostaria de saber que o lenço era de Judá, eu gostaria que o lenço fosse igual a camisa que de vez em quando o diácono coloca, né, que tem as iniciais dele, sabe? O diácono João é chique, tem a inicial dele, né? Então, sabe, eu gostaria que o lenço, eu queria estar do lado assim, olhando, é teu em Judá! Safado. Caramba. E aí, irmão? E aí que Judá assume. Judá pede perdão. A Bíblia diz que Judá nunca mais toca nessa mulher, porque ele entende. Ele diz assim, deu uma volta para eu poder entender que nada foge ao controle de Deus. O primeiro morreu porque era perverso, você não tinha nada a ver com isso. O segundo morreu porque era maldoso, você não tinha nada a ver com isso. Era para eu entregar o terceiro, eu não entreguei o terceiro. Eu peguei você e te lancei a tua viuvez, eu praticamente te condenei à morte. Mas
teve uma reviravolta. Vou assumir essas crianças aí. Elas vão levar o meu nome. Eu não vou tocar em você nunca mais eu te farei mal, mas elas vão levar o meu nome. E aí a Bíblia diz que ela tem logo gêmeos. E aí a gente vai para a genealogia. Eu ia falar sobre 2 mulheres hoje, mas eu vou parar aqui. A genealogia diz: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez era o primogênito. Se você for ler Mateus capítulo 1 e for até o final da genealogia, você chega em quem? Alguém sabe onde a gente chega? Final? Não é possível, gente, eu falei aqui. Essa genealogia de Mateus 1 é a genealogia de quem? Olha para o teu irmão e diga assim: a gente chega em Cristo, a gente chega em Jesus. Pensa numa mulher que tinha tudo para ser desgraçada na vida, e de repente, entra em destaque na genealogia de Jesus. Escute, o texto que a gente leu diz: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Aí depois diz assim: Pérez gerou Esrom, e não diz quem é a mãe. Esrom gerou Ram, e não diz quem é a mãe. Gerou Aminadab, e não diz quem é a mãe. Gerou Naazon, e não diz quem é a mãe. Gerou Salmão, e não diz quem é a mãe. Sabe por quê? Porque a Bíblia fez questão de destacar algumas dessas mulheres. E a palavra que Deus fez queimar no meu coração é que a Bíblia destacou essas mulheres porque elas conseguiram vencer aquilo que a grande maioria não vence, que são as doenças da alma, são as doenças da mente. Pessoas que se vitimizam, pessoas que acham que não tem mais jeito para elas, pessoas que não conseguem levantar a cabeça, pessoas que se entregam à depressão, pessoas que se entregam à insônia, pessoas que se entregam aos problemas da alma, psicossomáticos, sabe, pessoas que realmente acham que não tem luz no final do túnel. Olha para o teu irmão do teu lado, me ajude a ministrar e diga assim: Deus está no controle da tua vida. Diga para o teu irmão: e ninguém pode determinar a palavra final a não ser Ele. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Hoje Deus vai erguer a tua autoestima. Você vai olhar para você e vai se ver como príncipe, você vai se ver como princesa, você vai se ver como alguém que é especial para o Senhor. Tudo para dar errado, mas ela venceu a injustiça. Eita, vamos ficar de pé. Deus hoje vai te limpar da injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos limpar, nos purificar de toda a injustiça.